Olá, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do DataCast. Meu nome é Sigon Tige, eu sou CEO e uma das fundadoras da startup Data Business. E quem está aqui comigo? Olá, bem-vindos todos ao DataCast. Meu nome é Marcos José de Freitas e eu sou um dos cofundadores da Data Business. Bem-vindos ao DataCast. Para começar o nosso podcast, nós queremos primeiro explicar quem é a Data Business, o que ela faz, né, como se alimenta, hábitos. Marcos, então explica para quem nunca ouviu falar sobre a Data Business ou já ouviu falar, mas também não entende o que é a nossa empresa, né? Que nós somos 2 dos 4 fundadores da empresa. Bom, nós da Data Business somos uma empresa especializada em apoiar e dar poder de expansão digital a outras empresas. Dessa forma, nós atuamos potencializando estrategicamente a expansão digital de toda e qualquer empresa de mercado. Exatamente. E um ponto muito importante da nossa empresa é que nós somos uma startup. Então, como startup, para ser definido como uma startup, uma empresa ela precisa atender a 3 critérios. Ter uma base tecnológica, que no nosso caso a gente está ali muito ancorado pela nossa própria plataforma e análise de dados, né, ali com robô, otimização de machine learning. Precisa ser escalável, e isso a gente já está, Brasil, mais uns 5 países, né, com muito orgulho aí, levando o nome do Brasil, inclusive para o exterior. E precisa ter nascido num ambiente instável. Esse ambiente instável, hoje no primeiro episódio, a gente vai compartilhar com vocês um pouco da história da Data. Agora, Marcos, para a gente começar, para o pessoal conhecer, né, você aqui também, eu tô muito à frente hoje das redes sociais da empresa, então hoje é uma oportunidade muito legal para, né, quem estiver escutando ou assistindo a gente, poder conhecer um pouco mais sobre você também. Então, fala quem é você, para quem ainda, né, não te conhece, quem é você, onde você nasceu, conta um pouquinho. Bom, meu nome é Marcos José de Freitas, né? Eu sou nascido em Goiás e criado em Minas, Uberlândia. E lá em Uberlândia eu me formei em Engenharia Mecânica pela Federal e logo após me formar eu saí de Uberlândia para trabalhar em multinacionais. E aí eu acabei tendo 12 anos de experiência no mercado de multinacionais, sempre trabalhando com análise de dados e estudos estatísticos aplicado a mercado, mas também aplicado à parte interna das empresas. E isso sempre foi algo que me trouxe muita alegria de trabalhar e muito interesse. E então eu comecei a ver a possibilidade e oportunidade de utilizar esse know-how em outras áreas também e em outras aplicações. E aí eu sempre busquei essa possibilidade, até que um dia surgiu uma excelente oportunidade. Daqui a pouco a gente vai falar como que surgiu essa oportunidade dele entrar na Data. E para quem ainda não me conhece, eu sou formada em comunicação, em jornalismo e em relações públicas, mas eu comecei na engenharia, que inclusive foi onde eu conheci a Fernanda Pimentel, que é uma das outras fundadoras aqui da empresa. Eu tenho mestrado na área de inovação também, especialmente voltado ali para inovação aplicada às empresas, e a minha tese voltou totalmente para esse estudo relacionado ao ambiente de startups. Eu tive a sorte de ter ali a Trocados, que é uma startup criada em Manaus, como objeto de estudo, e aí trazendo vários cenários né, no Brasil e no exterior de empresas ali, e a startup de Manaus, que é ali um case mesmo de uma fintech, foi onde eu comecei a me desenvolver e a partir daí, né, veio esse sonho de empreender trazendo a Data. Legal, mas vamos... sim. Muito legal. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode fazer. Sim, como que começou a Data Business? Vamos compartilhar, então eu vou compartilhar, Marcos, eu só queria compartilhar com quem estiver assistindo e estiver escutando a gente, uma curiosidade, né? Algumas pessoas podem saber, outras não, que nós 2 somos casados, então isso é importante, senão as pessoas não vão entender aqui o contexto, né? Então, eu e o Marcos somos casados, a gente, né, eu sempre tive um apoio muito grande dele nessa minha trajetória de empreender. Então, eu trabalhei por
11 anos no mercado de shopping centers, até que depois de fazer o mestrado fora do Brasil, eu tive esse sonho de realmente começar a atuar. E foi engraçado que eu escolhi atuar no mercado de startups, né? Quando a gente fala de inovação, você tem várias áreas de abrangência, mas startup era o que moveu meu coração, assim, foi o meu sonho grande, né? E aí eu comecei a empreender, eu cheguei a ter outra startup. Isso é curioso, porque alguns processos, né, tanto empresas que você se candidata, fundos que você se candidata, quanto ecossistemas, valorizam essa coisa de já ter tido um projeto e ele não ter dado certo. Então, né, quando a gente fala de startups, esse ambiente voltado ali para o fracasso, ele também tem o seu valor. Sim. E aí, né, aconteceu que eu estava desenvolvendo uma outra startup, era na área de marketing também, que é o nicho que eu tenho expertise. E essa empresa, ela não estava fluindo, assim, a gente até tinha muitos clientes de varejo forte, só que o desenvolvimento tecnológico, ele de fato ali, naquele contexto daquela empresa, ele não estava funcionando. E aí veio a pandemia. A gente lidou com várias coisas, desde perder contratos e ter que se reinventar, fazer novas conexões. A empresa estava indo bem, mas no finalzinho ali de dezembro de 2020, eu entendi que o meu sonho de empreender, eu ia precisar transformar ele, né? Que realmente era necessário buscar outras oportunidades. Certo. E ali a gente começou a desenvolver. Isso foi em dezembro de 2020. Eu sou conectada por uma comunidade internacional de líderes a um grupo que muita gente deve conhecer, né? Que é da Ignição Digital, Érico Rocha. Esse grupo, eles estão muito... Eu estou muito próximo de pessoas que tiveram resultado no digital gigante. Então, eu via, né, o resultado dessas outras pessoas e pessoas muito próximas a mim ali pela liderança e o autodesenvolvimento. Eu falei, por que não? Talvez o caminho não é startup, né? Eu tinha feito o mestrado e aí eu comecei dentro de uma espécie de uma incubadora, certo, a fazer um projeto na área de educação online, né, Marcos? E, gente, foi muito louco, porque sabe aquela cena, assim, de literalmente jogar o chapéu e pensar, nossa, como que vamos construir esse negócio? Passados 3 meses que eu tava nessa visão de lobo solitário, achando que a gente ia, não sei, vender alguma coisa, eu ainda não sabia realmente para que caminho a gente iria. Como eu tinha estudado startup, eu decidi que eu queria buscar um investidor, porque eu sabia que isso era possível, né? Eu sabia que existem uma indústria gigantesca de investimento em novas empresas, e foi assim, e a partir daí testando, começando essa educação. E aí agora eu que quero inverter a história, gente, porque na verdade, quando eu decidi que eu ia buscar um investidor, eu ia buscar um investidor do meu network, um investidor em São Paulo, que eu tinha contato dessa primeira empresa, como eu expliquei, ela não tinha acabado se desenvolvendo. E aí um dia eu liguei para o Marcos. E Marcos, como foi para você receber um convite de saber a possibilidade de investir em uma empresa que eu ali, como sua esposa, empreendedora recém, estava desenvolvendo? Essa parte aí é muito legal, né? Porque eu comecei a trabalhar com investimentos, e aí eu já sou investidor desde final de 2017, um pouquinho antes, em diante. Então eu investia em empresas da bolsa e fazia investimentos para longo prazo. E aí, quando surgiu essa visão de investir em um empreendimento digital e real, efetivamente, foi algo que eu olhei na mesma visão de um investimento na bolsa de valores. Uma empresa que gera resultado, uma empresa que entrega um produto real e que você, como investidor, está ali como alguém que em algum momento vai retirar o seu dinheiro faturando efetivamente. E foi algo lógico que eu tive que começar a conhecer da empresa e conhecer do mercado, porque como investidor era algo que eu já fazia. E a partir daí eu comecei a gostar do segmento e me interessar cada vez mais. E a partir desse gostar e me interessar é que eu comecei a deixar de ser só um investidor.
e passar a ser também uma parte de cofundador da Data, né? Muito legal. E, gente, eu posso compartilhar, assim, que pra mim foi uma surpresa. Então, assim, né, a gente, como um casal, a gente sempre teve muito separado, assim, essa questão dos investimentos, das escolhas profissionais. E quando eu tava indo, de fato, buscar um investidor fora e ele falou, sim, eu tenho interesse, eu falei, você entendeu? É isso mesmo? Porque eu não quero que você olhe pra mim como um apoio como mulher, porque ele sempre me apoiou muito como esposa em todos os sentidos. Mas ali era um investimento como, né, profissional, né, era financeiro. E eu fiquei muito feliz. Preciso compartilhar aqui que eu fiquei muito feliz, porque quando você recebe um investimento, ainda que seja de uma pessoa próxima, isso é uma validação. E, inclusive, para compartilhar para quem gosta desse cenário de startups e de ambiente de inovação, lá no Capital Empreendedor, que foi um programa de aceleração que nós participamos, a gente aprofundou muito sobre quais são os tipos de investimento. E, Marcos, family, friends and tools, que seria como se fosse tolos, entre aspas, né? É considerado um nível de investimento. Porque uma das validações que o empreendedor tem ao longo do desenvolvimento da tecnologia é validar quem acredita em mim, né? Sim. Estou criando essa possibilidade aqui dessa empresa que eu né, fundador, acredito que vai ser disruptiva, que tem muita demanda no mercado. Mas ali, quem está no seu entorno são as primeiras validações. E não é demérito você envolver, só é importante resguardar muito o cap table, que cap table é o percentual de distribuição ali dentro da empresa, para não convidar alguém que não vai contribuir de maneira nenhuma ali para o negócio só pelo dinheiro. Aí Sim, também não. E nesse aspecto até de participação e você ter tanto investidores, inclusive como cofundadores, é uma parte bem interessante, né? Porque o quanto você está disposto a discutir ideias e receber feedbacks. Então, quando você se abre desde para ter um investidor, como ter um parceiro, um sócio, um cofundador, isso fala muito sobre as possibilidades sua como empreendedor e também do negócio. Não que não possa empreender sozinho. Isso aí também existe e dá certo muitas vezes. Entretanto, quando você vai abrir uma empresa que você pensa como startup, crescer com investimentos, abrir para mercado, é muito importante você pensar que você vai estar se relacionando. E onde você começa todo esse relacionamento? Quando você está ali pequenininho, no começo, e você começa uma empresa com mais de um fundador, né? Com certeza. Uma vez eu estava conversando com um investidor anjo, eu já conheci muitos investidores ao longo dessa jornada empreendedora aí no segmento de startup. E um deles falou, eu não invisto em empresas que tem apenas um empreendedor. Presa. Segundo ele, importante, isso varia, tá? A tese do investidor, ela vai variar de investidor para investidor. Não existe uma verdade única, né? Então, se você está empreendendo sozinho, calma, pode ser que você encontre um investidor. Existem empresas que tiveram resultado, né? Com um empreendedor sócio, fundador só. Porém, é como você pensar assim, você está apresentando o que pode ser uma excelente ideia para o investidor. Ele vai analisar os riscos. Se você é um investidor e você vê ali só um empreendedor, é você colocar 100% nas mãos de apenas uma pessoa, que pode sofrer algum tipo de contratempo. Pode adoecer, pode, né, sofrer um acidente que ele não tenha culpa nenhuma. Então, por isso que é tão importante você buscar parceiros. Claro que nem sempre é fácil. O processo que eu gostaria de recomendar, assim, eu que já, né, tive mais de uma empresa, de várias empresas, é falar assim, esteja sempre atento a oportunidades para você ter um sócio, mas não necessariamente queira ter um sócio só por ter um sócio, né? Se você estiver nesse cenário, às vezes é melhor começar sozinho e depois você vai ali desenvolvendo e aos poucos você vai encontrando pessoas que podem contribuir. E foi o caso, por exemplo, da Fê. Perfeito, né? A formação do time no caminhar da empresa, né? Muitas vezes a ideia nasce sozinha e você vai ganhando time, parceiros e sócios ao longo do caminho. Exatamente. Como é que é a história da Fê aí para o pessoal conhecer? A história da Fê foi assim, a gente já tinha estudado junto há muito tempo, não vou falar quanto tempo, mentira, eu vou falar assim, mais de 15 anos. A gente entrou na faculdade, na minha primeira faculdade de engenharia juntas, ela formou, eu não, no meio da universidade, né, no meio da faculdade eu quis fazer outro curso.
Mas a gente sempre continuou amigas, né? E eu segui uma trajetória totalmente ali no marketing, no varejo, e ela na engenharia. Quando nós nos encontramos em 2020, estávamos as duas, eu com esse projeto novo que eu não sabia exatamente o que ele era, e a Fê fazendo uma transição de carreira. E aí a gente se conectou, na época ela já tinha começado a abrir um próprio negócio ali na área de bem-estar e beleza, e divulgando e trazendo ela como aluna, que era o que a gente fazia naquela época. A gente era uma education tech, a gente ensinava empreendedores a como trabalhar, né, com expansão digital, e a Fê começou como minha aluna. Só que deu tão certo, gente, deu tão certo. E aí, cada dia, né, Marcos, cada semana nas reuniões ali sobre a empresa, semana por semana, eu trazia o quanto nas aulas, na forma como ela aprendia. E aí surgiu, né, a oportunidade de a gente falar, será que a Fê toparia? Na verdade, eu não fazia a menor ideia se ela ia aceitar ou não. Sim. E aí a gente fez uma proposta para ela sobre um contrato vesting. O que é um contrato vesting? Um contrato vesting é um contrato em que você troca uma parte de trabalho por um percentual dentro da empresa. E, gente, contrato vesting é super comum dentro do universo de startups. É uma modalidade que grandes investidores esperam que você vai ter ali como contrato vesting para desenvolver mesmo, porque na fase inicial a startup vai precisar de apoio. Muitas vezes ela não vai ter ali uma empresa ou um grande capital e fluxo de caixa para contratar. O vesting é uma solução ali jurídica. Sim, resumindo, o vesting é uma conversão de trabalho em participação da empresa, certo? Sim, exatamente. Agora, uma parte legal que você colocou aí da entrada da Fernanda, né, no cap table da empresa, foi que você colocou que no início era uma data education, né, uma empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia em educação. E conta um pouquinho dessa mudança aí, desse pivotamento. Ah, muito legal, muito bom. Então, só para a gente explicar para quem estiver assistindo ou escutando, pivotar é quando você mantém o mesmo time, a mesma estrutura, só que você transforma o que é entregue por aquela empresa, né? Então, eu estou pivotando, não é uma transformação, não é uma inovação. De fato, você está transformando o que está sendo feito ali. Até nesse momento, Marcos, a gente oferecia aquilo que a gente acreditava. Totalmente conectado à nossa missão de expandir as empresas, mas eu realmente acreditava que os gerentes, os gestores, eles queriam aprender, sabe? Quando a gente desenvolveu a metodologia da data e a gente descobriu o mundo que tinha por trás de conectar marketing e dados, gente, eu queria contar aquilo para todo mundo. E eu queria treinar as pessoas. E aí, a gente conectou com empresas incríveis, até fora do Brasil. A gente tinha alunos na Espanha, a gente tinha alunos nos Estados Unidos, aluno na África, vários alunos. Só que, quando eu percebia, né, a curva de empolgação que eles entravam, depois aquilo ia diminuindo, e não porque era menos importante, mas porque no dia a dia o CEO, o gerente de marketing, era engolido pela operação, e eles não estavam questionando o valor nem nada. E eu comecei um tempão junto, né, com você, Marcos, e a Fernanda, a gente olhar, será que esse é o caminho? Será que não é? Até que a gente fez um teste com um cliente, que era um cliente muito forte, inclusive dê muito valor ao seu network. Porque se em algum momento você resolver mudar de carreira, ou abrir uma empresa, ou mudar de empresa, o seu network em vários momentos pode fazer com que você abra a sua visão e até ter pessoas que acreditam em você e que vão apostar em novas ideias. E foi o que aconteceu, a gente testou com um cliente. E esse cliente, só para vocês terem uma noção, a gente tinha um valor X, vou falar um número hipotético aqui, para vocês entenderem, R$1.000. Esse cliente pagava equivalente no ano 12 vezes o valor, e ele sempre estava em todas as reuniões, ele não reclamava, e a gente conseguia entregar resultado contínuo. Quando a gente parou e olhou, a gente falou, nossa, mas será que as pessoas, ao invés de aprender, que era a nossa tese, né, que as pessoas queriam aprender, elas estariam dispostas a pagar? E aí a gente testou, sim. E elas estavam dispostas não só a pagar, mas a pagar muito mais do que o que a gente cobrava. E assim, e ali foi realmente o momento que a gente pivotou a empresa. Pivotou e numa validação, né? Sim. É muito interessante isso, porque às vezes a validação ela vem realmente de um teste
E você trouxe uma expressão aqui que eu acho muito valiosa, né? A força do networking. Hoje eu considero que o networking é realmente uma das maiores forças e potenciais de trabalho para empresas e para profissionais. Porque do networking, às vezes você, pessoalmente, você não imagina, mas a sua ideia, o seu resultado, o seu serviço, o seu produto vale muito para alguém muito próximo de você e que já confia em você, já te vê com autoridade. Então você acaba conectando a sua relação social daquela pessoa com uma solução que você entrega e você começa a ter um negócio que valida tanto a sua proposta no mercado, mas também começa a crescer a sua autoridade num novo produto ou numa nova área. E principalmente, alguém que tem network com você, alguém que tem relacionamento, muitas vezes vai ter abertura para te trazer um feedback sincero e preocupado com o seu resultado e seu desenvolvimento. Então, o valor do networking realmente hoje é incrível. Sim, com certeza. E é algo que nunca acaba. Network, como empreendedor e como profissional de gestão, especialmente na área de marketing, você precisa estar o tempo todo buscando onde eu vou, qual jantar, qual almoço que ali, no meu trabalho no dia a dia, como CLT mesmo, que eu fui com muito orgulho, com muito amor durante 10 anos. Às vezes era um almoço que fazia diferença para me conectar meses depois com uma pessoa que eu faria um evento. Então, realmente, network é importante. Agora, como empreendedor, é fundamental. Né? Se você tá aqui escutando a gente, você não olha para sua empresa e ali na composição do sócio não tem alguém olhando para isso, entenda que aí vai ser uma fonte de muito crescimento para a empresa a um custo zero. Na verdade, assim, tem um custo ali alinhado a você desenvolver o network, às vezes tendo uma cadeira para trabalhar em algum lugar, investindo para ir em eventos, investindo tempo para se conectar, para se associar, mas é muito importante. E aí eu até queria trazer, Marcos, assim, um ponto que às vezes as pessoas esquecem, que às vezes a gente fica tão focado que você precisa ter o dinheiro, e sem dinheiro eu não vou conseguir fazer nada. E quando a gente olha para empreender no segmento de startup, você consegue... pega a sua ideia e compartilha ela com o maior número de pessoas possível. E usa as redes sociais, ainda quando você não tem orçamento para impulsionar, quando você está ali na fase inicial, divulgando para o maior volume de pessoas. Não subestima o que você está fazendo, porque você criar essa possibilidade e compartilhar com ela para o maior número de pessoas que você conseguir, é o que vai fazer ela crescer. E porque foi assim que a gente se conectou com a Fator 3. A Fator 3 foi muito importante para o crescimento da Data, porque aí explicando, né, quando você é uma startup, você pode crescer com investimento de investidores, que seria Venture Capital, que é um capital de aventura, um capital de risco, ou Venture Builder, que é quando existem instituições que apoiam o seu crescimento e que entram com a estrutura. E a Fator 3, ela tem esses dois braços. Só que ela nos encontrou exatamente nesse momento que a gente estava pivotando. E ela olhou para a empresa, analisou os fundadores, porque nessa fase inicial o que importa são os empreendedores. É a sua formação, é como você se coloca, né? É algo que a gente sempre teve o cuidado, assim, de sempre colocar a imagem minha, mas junto com a imagem do Marcos, junto com a imagem da Fernanda. A nossa composição era muito forte. E isso chamou a atenção do Anderson. Uma empresa com um investidor conceituado, que tem um excelente resultado e que nos abordou para ser a nossa Venture Builder, e a gente passou por um processo seletivo. E outra coisa muito interessante foi a questão do comercial, né, Marcos? Assim, a Fator 3, ela veio realmente agregando muito know-how. E aí, realmente foi um apoio e uma aceleração de maturidade de gestão e desenvolvimento para a empresa. E aí, durante parte dessa maturação e desenvolvimento, um dos pontos que foi trazido foi: e a área comercial? Quais são os planos? E quando a gente viu, realmente nós tínhamos ali 3 sócios que tinham skills muito bons,
que tinha desenvolvimento, até funcionava muito bem o comercial, mas a gente precisava e queria alguém focado, um profissional, alguém para ser head do comercial. Exatamente. E aí, assim, tem um podcast que a gente assiste muito, né? Eu, Marcos, na verdade, eu acho que nós 4 ali, que são sócios do Bruno e da Malu Perini. E eu escutei ontem o Bruno falando assim, não, porque realmente é muito melhor você ter um pedaço menor de um bolo que está crescendo do que de um bolo que está encolhendo. E é exatamente essa ideia, né? Pra gente fazer o nosso bolo crescer, a gente estava olhando ali pro comercial. E aí a gente se conectou com a Stephanie. Eu não vou falar muito dela aqui, porque ela, né, momento spoiler, mas ela vai ser entrevistada em alguns episódios mais pra frente. Mas a Stephanie, gente, era uma profissional de comercial que há muitos anos eu já conhecia e que eu sempre observei para entender o momento dela. E a gente, inclusive, já tinha tentado, né, desenvolver algumas iniciativas juntas, mas não era o momento. A gente sempre falou isso, assim, que né, tudo se alinhou quando a gente estava falando da data. Ela já tinha uma experiência, inclusive, numa empresa de tecnologia. Então, agregou mais ela entrar no momento que ela entrou. Ela também entrou com o contrato vesting. Sim. E isso, né, assim, é importante a gente citar para as pessoas entenderem, como crescer, né, como fazer ali. E é isso, envolvendo pessoas e somou muito. E um ponto importante que você que está aqui assistindo, escutando a gente pode levar quando a gente está falando de crescimento, é muito importante você estruturar o seu crescimento digital. É muito importante você, desde os primeiros dias, construir ali a sua divulgação, entender quem vai ser o porta-voz. Assim que possível, você começar a fazer investimentos, porque é isso que vai garantir você ter os KPIs, que são os indicadores chaves, você poder escalar a empresa. Só que é muito importante você também preparar quem vai ser na sua equipe, que vai receber né, esse lead, essa escala que você está colocando. Na nossa empresa, essa pessoa foi a Stephanie, para exatamente nos apoiar ali a estruturar, a entender as novas profissões, a entender como as empresas de tecnologia realmente crescem. E realmente, assim, a entrada de uma pessoa que vai focar numa área específica importante para a empresa, porque você, quando a empresa vai crescendo, você tem que criar e desenvolver várias áreas. Algumas áreas vão precisar de uma pessoa focada naquela área e dedicação exclusiva. Outras, a pessoa consegue tocar 2 a 3 áreas, né? E para o comercial, realmente, existe uma visão, porque o comercial, ele traz a entrada de clientes alinhados efetivamente com o seu produto. Porque na visão de escalar uma empresa digital, o cliente ele tem que vir e ficar. E Sim. Esse verificar, ele vem de lead qualificado, de uma visão muito clara da busca do cliente. Exatamente. E aí, tem nessa busca por cliente, assim, né, nessa história da data, uma das coisas que a gente aplica muito é a questão do aprender a aprender, né? Então, vários momentos, mesmo a gente sendo muito especialista, a gente tinha que soltar e recomeçar do zero. E, né, de verdade, pensar totalmente fora da caixa para desenvolver. E aí tem algum momento, Marcos, que você lembra, assim, que a gente poderia compartilhar? Algum que você acha que ficou mais claro? Aprender a aprender. Teve um cliente nosso, bem no comecinho, né, que ele gostava do resultado, estava satisfeito, mas ele virou e falou assim, mas essa entrega do jeito que está vindo não funciona para mim. Eu quero vocês no dia que vocês tiverem uma plataforma. E aí, de início, nós olhamos, falamos, caramba, uma plataforma. E na hora conectou comigo assim uma expressão que eu ouvi há um tempo atrás, um tempo antes, né, que era aprender a aprender. Que a gente está na era do aprender a aprender e, principalmente, nem todo aprendizado ele vai vir de um curso formal e de uma estrutura diplomada. Às vezes vai ser do buscar realmente se virar na internet, entrar na piscina e acertar e errar, e vai afogar um pouquinho e depois vai aprender a bater as pernas. E aí nós começamos a desenvolver a plataforma.
nos conectamos com uma empresa indiana. Gente, vocês não estão entendendo. A gente procurava vídeos e não existia só existia em inglês e indiano. E eu tenho amigos na Índia, eu amo, mas o sotaque deles eu preciso reconhecer. Eles devem odiar o nosso, mas o sotaque deles é puxado. E aí foram várias noites de desenvolvimento aí na madrugada e lendo em inglês e tentando e acertando e errando até que saiu o nosso app. Sim, com muito orgulho nós desenvolvemos, né? Nós colocamos no ar na Apple Store, na Play Store. E ali eu acho que foi uma quebra de paradigma pra gente. Claro, só para lembrar, como eu expliquei, a gente tem a Fator 3 que nos apoia no desenvolvimento da tecnologia. Então a Data, como empresa, tem várias tecnologias. Mas ali foi, né, um momento em que a gente pôs a mão na massa, né, e colocou ali para aprender. E foi valorizado, né, Sim. pela Fator 3, inclusive, que olhou e falou assim, vocês estão realmente entrando para fazer acontecer. Então, eles também olharam para a gente nesse momento, né, eu lembro da equipe da Fator 3 falando o seguinte, não, muito, muito bom, realmente parabéns. Exato. E o que é importante, né, assim, como empreendedora que eu gostaria de compartilhar? Hoje a gente é conectado ao Sebrae Minas Gerais, que é a cidade onde a gente, né, surgiu a empresa. E esse network traz várias palestras, reuniões, é muito legal. E aí hoje a gente teve um encontro com o CEO de uma empresa na área de educação, que eles captaram, Marcos, 85 milhões de dólares. Eles já passaram por 5 rodadas. E é uma empresa na área de educação. Então, isso que você falou, assim, sabe, do aprender, cada vez mais a velocidade com que as tecnologias estão se transformando tem acelerado. Quando a gente olha agora ChatGPT e várias outras plataformas mesmo de apresentação instantânea, e tudo que vem sido acelerado pela inteligência artificial e por outras plataformas, na verdade vai exigir da gente cada vez mais acelerar o quanto a gente está desapegado de que eu sou o super expert neste assunto. Na verdade, a gente não sabe nem qual vai ser a plataforma, né, que vai tá realmente dominando o mercado daqui a um ano. Sim, com certeza. Eu lembro, né, e de jeito nenhum não é uma visão equivocada, né, mas eu lembro daquela época em si que os diplomas na parede de trás do escritório, né, pessoa com 3, 4, 5 diplomas, ela era respeitada como uma autoridade total, uma sumidade. E ainda é. A gente não pode negar esse conhecimento. A gente tem que olhar o novo conhecimento como um agregado. Então, na verdade, o engenheiro, ele se forma engenheiro, ele tem o diploma, aquilo é importante e necessário. Entretanto, o que ele vai colocar além daquilo faz toda a diferença. Ele vai trazer uma visão de tecnologia, ele vai trazer um novo software que entrega uma visão entrando dentro da casa para o cliente, ele vai trazer um novo material que vem ali, que ele não tinha na época da faculdade. Então, em 3 a 5 anos, você tem desenvolvimento, inclusive, de material físico novo. A mesma coisa acontece para a internet, para a gestão de empresas, para produtos digitais e produtos físicos. Então, o aprender a aprender é inclusive você aprender a ver as novas possibilidades e entrar nelas cedo o suficiente. Exatamente para você estar à frente da concorrência e junto com o mercado. É isso aí. Aprendizado desapega e vai, só segue. Agora, um momento muito importante que a gente pôde compartilhar aqui também foi a nossa entrada no Capital Empreendedor. Só para vocês entenderem, quando eu comecei a definir qual seria a tese do meu mestrado, eu captei um padrão. Todas as empresas, que na época eu morava em Manaus, né? Então todas as empresas que eu percebia que elas tinham evoluído e de fato crescido né, como marca, como solução, elas tinham participado de algum processo de aceleração. Então, isso aconteceu com a Trocados, isso aconteceu com a Comune, isso tinha acontecido com recorrência.
E aí eu fui entender por que era tão importante, né? E quando você está desenvolvendo uma empresa de tecnologia, você tem que ir atrás de se inscrever em todos os programas possíveis. Por quê? Você vai crescer muito quando você conseguir ser aprovado. A cada edital, a cada novo regulamento que você faz, só isso já faz você crescer demais. E a gente, quando a gente já tinha se candidatado, não sei nem se o Marco sabe disso, em pelo menos uns 5 ou 6 e que a gente não passou. E um dos pontos que a gente aprendeu muito como empreendedor foi a lidar com esse não. Sim, você tem experiência em algum processo? Sim. Passou em quantos? Nenhum. Ainda. A expressão do ainda que tem que estar ali junto. Tá. Então, assim, então é muito importante você como empreendedor, independente da sua fase, né? Especialmente aqueles que estão começando, aqueles que têm a intenção de ter uma startup ou de atuar no ambiente de inovação, entender que o não faz parte. Só que a gente recebeu um sim, né? Então, Marcos, se quiser contar? Sim, né? Parte do processo foi que, inclusive, o Capital Empreendedor, que é um programa de aceleração e desenvolvimento pelo Sebrae, né? É como se fosse uma franquia que pega no país todo várias startups e começa a fazer um trabalho de desenvolvimento e crescimento, ao mesmo tempo em que são feitos também processos eliminatórios no desenvolvimento do programa, vamos assim dizer. Então, explicando na prática, é uma aceleração nacional, dividida em alguns estados, em que centenas de empresas se candidatam. No nosso ano foram 900. Aí é feito um processo de seleção e algumas empresas são escolhidas. No nosso ano foram 30 iniciais que passaram. Quando a gente passou, gente, foi tão legal. E assim, eu lembro ligando para Fernanda, sabe o edital do Capital Empreendedor? Então, a gente tá no grupo, eu tô no grupo aqui, as pessoas estão agradecendo. E assim, gente, pra nós já era tão incrível estar entre as 30 startups de Minas Gerais, que só ter passado para as 30 já seria um resultado incrível. E isso fez toda a diferença, porque como a gente realmente valorizava e sabia que estar ali era muito importante, a gente entrou com sangue no olho, assim. Literalmente sangue no olho. Literalmente. Cada mentoria, a gente entrava, a gente perguntava, a gente olhava pra data, a gente entendia o que podia crescer. E, por incrível que pareça, com a gente, assim, com expectativa zero, porque, gente, as empresas eram incríveis. Cada empresa que eu conhecia, eu pensava assim, meu Deus, essa empresa é muito legal. Nossa, olha que solução interessante. E nós passamos entre as 10 selecionadas. E teve um ponto curioso, né, Marcos? Nesse desenvolvimento aí, né, nesse meio tempo, alguns eventos estavam acontecendo na vida dos sócios. Esse processo, ele aconteceu junto com o período de casamento meu e da Cíntia e também a época do casamento da Fê, que é uma das sócias, né, casando com o Thales. Agora imagina a cena, a gente recebeu as datas das mentorias, assim, que a gente passou. Algumas mentorias tinham que ser feitas exclusivamente pela CEO, que sou eu. E eles não pode substituir. Eu vendo várias pessoas perguntarem se poderia trocar a pessoa que participaria, que era um volume grande. Eu vou olhar no meu calendário e caiu exatamente na lua de mel. Vocês não estão entendendo. Não, teve o primeiro que era um dia antes do casamento. Um dia antes. Assim, o resumo era... Todas as mentorias estavam uma semana antes do casamento. Mulheres que estão me ouvindo, eu vou repetir. Uma semana antes do casamento. Imagina a loucura. E a gente com várias. E 3 ou 4 eram durante a lua de mel. Sim. O que eu quero compartilhar disso? Ali a gente poderia, né? Como mulher, era um momento único da realização de um sonho meu. E de verdade, eu poderia... todo mundo entenderia se eu e a Fê tivesse parado e falado assim, nossa, muito legal, mas poxa, a gente vai casar, então, né, não vai dar, fica pra próxima. Era razoável isso. Só que o que a gente olha pro futuro era muito maior. Então, e assim, a gente sempre teve na data muita clareza de comunicação. E não é porque estavam lá dizendo que não era impossível que eu não ia tentar.
eu ia pelo menos, assim, fazer tudo que eu podia para explicar para eles que por que eu precisava que a Fernanda, que é CFO, que é responsável pelo financeiro, entrasse em alguns dias da minha lua de mel e não eu diretamente, né? E aí você trouxe uma visão que é de um dos livros que eu tô lendo agora, que é Negocie como se sua vida dependesse disso. Muito legal. Esse é o título do livro? É. Ah, tá, legal. Negocie como se a sua vida dependesse disso. Porque se a sua vida depende daquela ação, daquele momento, você vai realmente fazer o máximo possível, eticamente falando correto, né? Mas vai fazer o máximo para fazer dar certo. E foi o que foi feito, né? E foi o que aconteceu. A gente conseguiu explicar pro Sebrae que eu realmente tinha uma situação atípica. A Fernanda entrou, eu entrei um dia na lua de mel e não me arrependo de maneira alguma. E foi incrível porque a gente passou entre as 10. Sim. E eu lembro da cena, assim, porque quando a gente passou entre as 10, a gente passou em 8º lugar. E eu lembro a gente reunindo mega feliz, meu Deus, chegamos em 10, mas a gente parou e falou assim, olha, o que nos trouxe até aqui para passar em 8º não vai nos levar em São Paulo entre os 3, porque para chegar na final em São Paulo, eles só levariam 3 empresas. E aí a final em São Paulo já era uma final nacional, né? Final nacional, com investidores, fundos, tudo. E a gente teve essa conversa e a gente falou, olha, a gente fez muito, foi incrível, mas agora subiu a régua. E o que nós vamos fazer? E aí, gente, eu fico muito orgulhosa de saber que eu tenho sócios perfeitos, assim, os melhores sócios que eu poderia ter mesmo. Porque esse povo se desdobrou, viu? E a gente entrava em todas as mentorias e mesmo, né, lidando com muitos contratempos. E a gente foi, assim, a gente sugou cada segundo, não foi, Marcos? Ah, com certeza. Teve mentoria aí que foi de celular, em sala de espera, indo para algum lugar, indo buscar o filho na escola, estava conectado do celular. A questão era, do jeito que for, vai. Sim, e por quê? Porque a gente falou assim, o que a gente pode trazer de diferencial? Era entrar os 4. A gente falou, já que a gente tá em 8º, pelo menos vamos fazer assim. A probabilidade maior era a gente não passar. E aí a gente fez tudo que a gente podia para realmente aproveitar claro, somos competitivos sim, e a gente queria sim passar, né? Até porque teria o contato ali com os fundos. Mas isso a gente não teria o controle. O máximo que a gente poderia fazer era fazer realmente o extremo do máximo possível, absorver que era o máximo levar. Possível. Exato. Em várias mentorias nós éramos a única empresa com os 4 fundadores. Isso de fato é muito difícil, porque o normal de uma startup é você ter uma equipe enxuta. Então, é um mega desafio você realmente conseguir trazer todo mundo. E aí chegou a notícia e eu lembro a ansiedade que eu estava. E nós passamos para São Paulo e chegamos à final e foi muito incrível. E o mais surpreendente, e aí agora eu já vou acelerar porque isso tá em todas as redes sociais, é que nós ficamos em 1º lugar, gente. Nacional, né? Concorrendo ali com 900 empresas. Era impensável, assim. E o vídeo tá lá nas minhas redes sociais, quem quiser visualizar o momento em que eles anunciaram pra gente, que eu e a Fernanda falamos, o quê? Tá nas minhas redes sociais, quem quiser procurar, é só procurar na minha ou no perfil da Data, c.gontijo ou Data Business, que você consegue assistir e viver um pouquinho dessa história. Data com 2 T's. Ah, sim, Data com 2 T's. Pode falar. Não, que eu ia comentar, que sempre me perguntam, se é uma coisa que valeria a gente trocar, como é que foi encontrar com os tubarões de verdade, né? Shark Tank da vida real. Cíntia, assim, vocês que estavam lá, como funcionou? Como foi estar em rodadas de investimentos sem preparação, como diz o outro, direto? Assim, engraçado que sem preparação, porque foi a primeira vez que a gente apresentou para fundos de investimentos, assim, né, considerando que a gente está nessa fase inicial que a gente chama early stage. Marcos, foi frio na barriga, porque foram 2 dias a final.
Primeiro dia, eles preparando, olha, os fundos vão ser assim, é assim que vocês vão ver amanhã, se você divide dessa maneira. O Sebrae aconselha você, o Sebrae, mais uma vez agradecer aí, porque o Sebrae realmente é uma instituição incrível, que eu tenho muito orgulho, né, da gente ter o Sebrae em várias unidades como clientes e ao mesmo tempo a gente ter participado desse processo com eles, porque eles fizeram toda a diferença. E aí lá no primeiro dia eles estão preparando pra gente, né, o que... como vai ser e tudo mais. E eu e a Fernanda lá empolgadíssimos. A gente viu uma palestra do João Kepler, que é super conhecido, e foi incrível, e nos preparando. E aí a Dora, Maria Auxiliadora, que é a líder responsável pelo Capital Empreendedor no Brasil, falou, olha, mas amanhã é o seguinte, eles receberam as informações sobre vocês, eles vão vir e eles vão sentar com as empresas que eles quiserem. Vocês fizeram o máximo que vocês podiam até aqui. Agora é o resultado de vocês. Aqui o Sebrae não tem controle. A gente não vai impor para os fundos e investidores porque é o mercado. E isso também é uma validação. Se ninguém sentar na sua mesa, entenda isso como uma validação. Nossa! Aí a Fernanda, e aí amiga, começa. E se ninguém sentar na nossa mesa? Eu falei, calma, Fernanda, alguém vai sentar amanhã. Vai dar tudo certo. E aí chegamos no segundo dia. Começava às 9 horas da manhã e uma rodada atrás da outra. Gente, era assim, tinha um alarme de 40 em 40 minutos e pé. Aí a Dora levantava lá no palco. Por favor, atenção, investidores e fundos, troquem de mesa para a sua próxima startup. E assim ia. Só que, gente, vocês não estão entendendo. Ninguém sentou na nossa mesa nas primeiras 4 rodadas de áudio. Meu Deus! No primeiro, normal, várias startups não estavam. No segundo, aí a Fernanda já estava olhando para mim assim, e eu só pensava, eu vou ficar bem, porque senão, né, pra Fernanda ficar, se sentir confiante. No terceiro eu já estava um pouco preocupada, aí a Fernanda levantava, indo no banheiro beber água, e eu olhava pro lado e vinha o Igor de Minas Gerais, que era o coordenador do estado, e falava... Gente, mas ninguém veio aqui. Eu falava, Igor, pelo amor de Deus, vai lá olhar essa lista, não é possível. E aí, teve mais uma rodada, aí eu e a Fernanda olhamos uma pra outra. Aí ela falou assim, amiga, então... Eu falei, pode ser que não venha, né? Então a gente vai aprender, que a gente precisa rever. Ela bora trabalhar? Bora trabalhar. A gente abriu o computador e as duas começamos a trabalhar. Porque, né, hoje a gente trabalha remotamente. Literalmente, Marcos, a gente abriu o computador e começou a fazer várias ações que a gente tinha que fazer ali porque não adiantava a gente ficar ansioso, não tinha nada que a gente poderia fazer naquele momento. Sim, com certeza. E, assim, o que podia fazer? Trabalhar. Trabalhar, exatamente, né? Chegamos no nosso máximo, então é o que é. E aí, na rodada seguinte, eu e a Fernanda lá muito trabalhando, focado, já reunindo, já falando de um cliente e tal, senta o primeiro investidor. E depois desse investidor, a gente fez 9 rodadas consecutivas. A gente não conseguiu sair para almoçar. Nossa. E foi assim, de sentar e de um depois outro. E fundos que eu sempre quis, fundos que eu pesquisava, entrar em contato com a gente, né? E ali, né, foi uma primeira conexão. O Capital Empreendedor, ele não é uma garantia de aporte. Ele te conecta, ele te dá visibilidade. E assim, investidores de todos os tipos. Aqueles calminhos, tranquilos e felizes e que conversava, queria saber. E aqueles assim, isso, e o KPI, quanto que é seu... Aquele que você bate continência. CAC, e a toda a soprinha de letrinha, exatamente. A Fernanda olhava pra mim e eu, isso, aquilo, porque eu realmente tinha sido preparada, né? É muito importante como empreendedor você ter ali os números na palma da mão. E, enfim, e foi isso. E aí no final a gente ganhou um prêmio, bem no final a gente ganhou o prêmio de negócio de destaque, que foi esse primeiro lugar que a gente comentou. E você trouxe aí, né, que é muito importante como empreendedor ter os dados na mão, né? Sim. Ter os KPIs. Isso daí me traz uma visão muito importante de controle, efetivamente, da empresa, né? Porque nenhum investidor vai parar para poder colocar o dinheiro dele sem avaliar realmente os KPIs. Exatamente. Mas ótima, né, esse ponto é ponto-chave, porque, Marcos, vamos falar, o que são os dados, né? A gente fala data significa dados em inglês, mas o que são os dados, né, para quem está escutando a gente, principalmente para uma empresa
o que seriam os dados e como que a empresa pode ali olhar para ela já começar a se preparar ou otimizar isso? Ah, sim. A data, né, nesse trabalho de expansão digital que nós fazemos, a gente faz orientado por dados. Mas como orientado por dados? A gente busca compreender e entender o cliente real do nosso cliente. Então, enquanto muitas vezes você pode começar a desenvolver material focado em know-how, o que é válido, focado em achismo, o que também é válido, ou focado naquele público que você acha que vale a pena acertar, nós olhamos para dentro da empresa do cliente. Então a gente vai entrar dentro da empresa do cliente para olhar todos os dados dele internamente e através dos dados internos, a análise efetiva com enriquecimento estatístico, com machine learning, com robôs, a gente vai utilizar essa estrutura interna do cliente para desenvolver os públicos efetivamente ativos. E esse público efetivamente ativo, como já tem clientes ativos dentro do nosso cliente que estão trabalhando, você potencializa seus resultados, tanto na indústria online quanto na offline, direcionando e potencializando resultados. Então, trazendo, né, como que você vê os dados dentro da sua empresa? Então, são todas as informações referentes aos clientes ou consumidores que você queira impactar. Então, e-mails, telefones, o CPF também? Sim, mas quando a gente está falando ali aplicado ao marketing, o CPF não é o dado mais importante. O mais importante é o e-mail e o telefone correto. Assim como todas as outras informações, para que a gente possa trabalhar ali geolocalização, para que a gente possa trabalhar faixa etária, profissões. Então, se você está escutando e você é empreendedor ou quer empreender, é entender que o dado é ouro dentro da sua empresa, são as informações. Você precisa ter ali plataformas onde você continuamente constrói. Perfeito. Pode falar. Não, e o que eu ia comentar, além de ter, né, essa parte que o Marcos é o head aqui dentro da data, né, na análise, e tem uma equipe, desenvolve um trabalho incrível, a gente também faz análise em tempo real aplicado a marketing. Então esse é o grande diferencial da data. Muita gente confunde, acha que a gente é uma agência. Não, nós não somos uma agência, pelo contrário, a gente trabalha com empresas que tenham agências, a gente trabalha com empresas que tenham desenvolvido in-house, né? Ou seja, a gente consegue trabalhar nos dois cenários, mas é importante, ao mesmo tempo, aprofundar nas informações que os dados trazem e também quais são os dados em tempo real que estão sendo ali gerados, né? Porque hoje, com a velocidade de tudo, você esperar um mês para você ter uma análise, como que foi, e aí, não, a internet, né, o digital, ele requer das empresas muita velocidade. Então, é exatamente aí que a gente tem apoiado empresas em todo o Brasil, né, e que, enfim, a gente tem muito orgulho das empresas que hoje estão expandindo através dessa inteligência que a gente entrega. Sim, a aplicação das estratégias, né, elas são sempre olhando para dados e principalmente economizando o tempo e o dinheiro do cliente. Então, se você for olhar hoje, qual é um dos maiores valores que a gente tem em realidade? O tempo. Tanto o tempo de aplicação, efetivação e resultado, quanto o tempo também em trabalho e operacionalização interna. Então, como a Cíntia trouxe aqui, né, a gente trabalha com clientes que têm tanto agência e clientes que fazem o trabalho internamente, que tem uma pessoa internamente trabalhando. Entretanto, nós trabalhamos com vários clientes e com know-how de mercado aplicando estratégias que definem e acertam melhor os resultados. Então, é direcionamento e assertividade. E assim, quando a gente fala vários, é vários mesmo. A gente tem desde, por exemplo, as 2 unidades do Sebrae que eu já comentei, né? O Sebrae Amazonas, que a gente há mais de um ano vem realizando esse trabalho. O Sebrae de Santa Catarina, que é uma referência nacional na parte digital. Só que a gente tem desde laboratórios como o CPDE, até incorporadoras como a SKN, o Grupo Alemã, que é um grupo super importante. Nossa, na verdade, todos os nossos clientes são super importantes. Estou só citando alguns, mas para você entender que quando a gente fala de dados, é tão importante para a Tropical quanto para a Aline, que é uma psicóloga, ou para a Simone, que é uma psicóloga nacional. Então, assim,
é importante entender que esse vai ser o diferencial. As tecnologias vão mudar, as plataformas vão mudar, o Elon Musk vai resolver que vai chamar o Twitter de X, mas o que vai fazer diferença? É a informação que é sua, é a informação que a sua empresa detém e que você vai poder tomar a melhor decisão sobre como, onde e quando investir. E é por isso que nós temos apoiado, né, com muito orgulho aí, várias empresas no Brasil. Exatamente. Estamos encaminhando para a parte final. Queria então agradecer a todas as empresas que já nos apoiaram, todas as empresas que fizeram e fazem parte do nosso portfólio. Muito obrigada, né? Realmente contar aí com o apoio dos gerentes de marketing, coordenadores de marketing e C-levels, que seriam ali, né, aquelas pessoas que estão ali liderando as empresas, que são a porta de entrada para você trazer inovação. Então, muito obrigada a todos que contribuíram com a nossa história. Hoje é o primeiro dia e vamos convidar vários dos nossos clientes para estarem aqui com a gente. E aproveitar esse momento, né? A gente apresentou aqui os sócios, entretanto, a Cíntia falou sobre o poder do networking e também o poder do tamanho da empresa em crescimento, né? Hoje nós estamos em que tamanho mesmo? Hoje nós temos 20 colaboradores, mais 6 que são colaboradores indiretos para a empresa. Colaboradores indiretos. E muitos desses colaboradores diretos e indiretos, eles também vieram de networking. Por que networking? Exatamente porque na comunicação, na parte de trazer opiniões, propostas e possibilidades, nós ganhamos muitos dos que estavam ao nosso redor como amigos, como parceiros em outras áreas, se tornando parceiros internos também da própria empresa. Então, a força do networking, ele muitas vezes vai trazer para clientes, mas também vai trazer para dentro da sua empresa pessoas da sua confiança e pessoas que vão te agregar muito. Então, agradecer aí a todos os nossos parceiros e todos os que estão conosco aí no dia a dia. Exatamente. Um beijo toda a equipe da Data. Eu amo muito vocês. Amamos e honramos muito vocês, tá? E para deixar aqui como uma dica, né? Eu acho que é sempre válido a gente trazer um pouco de bibliografia. Eu e o Marcos lemos muito, então a gente sempre que estiver gravando aqui o DataCast, a gente vai trazer para vocês. Eu vou trazer alguns que fizeram diferença ao longo da minha trajetória como empreendedora em startups. Eu acho que é melhor eu mostrar para cá, né? Assim? Perfeito. Esse aqui, que é o Trabalho 4 Horas por Semana, eu li ele em 2018. E eu recomendo, especialmente para quem estiver ainda assim, pensando ali, né, nessa estrutura de será que eu vou pro digital? Se você está pensando em começar a empreender, ele não fala do ambiente de startups, mas ele traz muito essa visão de como começar a planejar a possibilidade de uma empresa que tem ali automação, que tem um rendimento automático. É um clássico, então não tinha como ficar fora. Eu queria recomendar um livro do João Kepler, especialmente o João Kepler. Eu fui numa palestra dele antes de eu me transformar em empreendedora, e realmente me inspirou muito. Ali a Bossa Nova, que hoje é a maior empresa de investimentos em startups da América Latina, estava ainda no início da sua jornada e eu ouvi o João Kepler, ele foi muito inspirador. Eu já li vários livros dele, mas realmente o Smart Money, para mim, para quem está começando, que é uma posição que a Data se coloca mesmo de abrir o caminho para outros empreendedores, realmente vale a pena, que aqui o João Kepler consolida muitos conceitos que você precisa entender como empreendedor. E quis trazer também de um autor que eu adoro, inclusive foi o Marcos que me indicou o primeiro livro, que é o Michael Gladwell. O Michael Gladwell, ele que escreveu um livro que provavelmente você que está nos escutando e nos assistindo já ouviu falar sobre a questão das 10.000 horas. Não é neste livro que eu estou indicando. Porque o Ponto da Virada é outro livro dele, que fala muito em como que, né, você pode... Por que algumas ideias, elas não têm mais destaque do que outras? Com tantas coisas criadas no mundo, por que algumas ideias pegam e outras não? Então, é um livro muito interessante, especialmente para gerentes de marketing e coordenadores de marketing, para você entender, assim, não só nessa visão, né, do ambiente digital, mas como ao longo de toda a trajetória,
tem algumas características que podem ser percebidas para fazer com que uma ideia realmente vire, né? Com uma ideia realmente seja abraçada. E especialmente ele traz aqui um ponto que ele fala do fator da fixação. E que nós vemos isso no dia a dia, Marcos. Quando eu li o livro, eu falei, nossa, que incrível! A importância de você ter ali um trabalho de digital qualificado, entregando, né, para os clientes corretos, fazendo essa memória, fazendo a fixação da marca, entender que essa construção da força de uma empresa, ela precisa ser feita dia a dia, alimentando, encontrando, né, através ali do trabalho de dados, os clientes que você ainda não alcançou, mas que poderia. Então, tem muitas ferramentas digitais que a gente poderia fazer, né, vários podcasts só sobre isso, mas o ponto da virada, ele realmente vai ser uma ótima referência para coordenadores e gerentes de marketing. Eu vou trazer uma proposta, não vai ser livro hoje, eu vou trazer a proposta de quem ainda não conhece, entre aí em um desses serviços de inteligência artificial, ChatGPT, alguma coisa assim, e comece a usá-lo. Aprenda. Peça para fazer alguma coisa e busque. Mas eu vou dar uma dica então, uma dica adicional. Porque isso faz parte do aprender a aprender. Sigam as nossas redes sociais e em breve nós vamos compartilhar um e-book sobre isso. Olha, não foi combinado. Muito bom, a data vai realmente, a gente está preparando um material para compartilhar. Sigam Data Business aí em todos os canais, em breve a gente vai compartilhar um e-book para você que precisa aprender, né? A gente tem falado muito sobre inteligência artificial, a dica do Marcos é ótima mesmo. E para a gente finalizar, eu queria compartilhar também que em outubro nós vamos realizar mais uma edição do Startup de Milhões, que é uma ação inédita que a gente vai fazer agora. A gente já teve uma rodada dela digital e agora a gente vai abrir em São Paulo. Literalmente a gente abre a caixa preta sobre o caminho que a Data trilhou, a gente está abrindo portas para outros empreendedores, conectando com investidores, apresentando ecossistemas, assim. É o caminho que eu falo que quando eu comecei lá atrás, quando eu era gerente de marketing, eu queria ter acessado. Porque depois que você já criou sua empresa, existem muitos aceleradores, existem muito caminho, mas tem um hiato ali entre você desejar e entender, tipo, mas como que ganha dinheiro? Como é que eu calculo o valuation? Como que eu posso encontrar o nicho? Como assim vários fundos? O que é tese de investimentos? Perfeito. Onde a gente aprofunda. E em outubro, né, Marcos? A gente vai estar com essa turma aberta. Exato, legal. E assim, é um programa que te leva ao plano de ação. Com certeza. Então, acompanhe as nossas redes sociais. Em breve a gente vai compartilhar com vocês. Marcos, para a gente fechar o nosso primeiro episódio do DataCast, qual que é a sua última mensagem? Primeiro eu quero agradecer, que eu achei lindo aqui o nosso fundo do DataCast. Parabéns equipe de marketing, especialmente Lili, Andréia, as meninas aí do design que fizeram essa linda arte pra gente. Nossa logo aqui do podcast. E deixar um saborzinho de quero mais para todo mundo, mês que vem tem mais. Com certeza. Então, pessoal, muito obrigada a todos vocês que estão escutando, estão assistindo com a gente. A mensagem que eu deixo para você é: não desista. Se você tem o foco de você crescer na sua carreira e chegar a um alto cargo de executivo, não desista. Se você tem a intenção de você abrir a sua própria empresa e acha que é impossível ou acha que você está muito velho para isso, não desista. Encontre aquilo que você realmente quer fazer, estude, dedique, permita que o tempo possa trazer o resultado, mas não para. Crie a possibilidade e compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. Então, foi assim que a gente tem construído a história da Data e assim que a gente vai seguir e contamos com você aí. Por favor, dá um like, curte, compartilha. Não poderia deixar de pedir. E nos conectamos no nosso próximo DataCast. Tchau.